Nós estamos estudando a carta escrita por Judas, que é composta de 25 versículos apenas. Se puder, depois abaixa para mim a live do violão e do teclado, tá bom? E do notebook também. Deixa só o microfone. E se tem alguém já conosco aí no YouTube assistindo este momento de estudo da palavra, seja muito bem-vindo. Nós louvamos a Deus por sua vida, e se você puder convidar alguém, será muito bom. Vamos então estudar a palavra, e eu vou colocar um tema no estudo de hoje, e o tema do estudo de hoje, quem quiser anotar, anote: princípios para uma vida cheia de Deus. Eu vou repetir: princípios para uma vida cheia de Deus. Quantos aqui desejam ter uma vida cheia de Deus? Então hoje nós vamos estudar sobre alguns princípios para uma vida cheia de Deus. E para isto eu vou utilizar 2 versículos apenas de Judas, versículo 20 e 21. A carta de Judas é a penúltimo livro da Bíblia Sagrada, fica antes de Apocalipse, fácil de encontrar, ele é pequenino e fica antes de Apocalipse. Eu vou ler o versículo 20 e vou ler o 21, e depois vocês repetem a leitura para ficar bem gravado, memorizado aí na mente de cada um de nós, e depois vamos estudar a palavra de Deus. Coisa linda ver as crianças com a Bíblia na mão, que bonito, né? Ver as crianças com a Bíblia na mão, esperando o pastor fazer a leitura do texto. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor ou na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Vocês podem ler versículos 20 e 21 numa só voz? Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Ilumina a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Então hoje eu quero falar sobre princípios para uma vida cheia de Deus. E para isto eu usei apenas 2 versículos de Judas, para você ver como a palavra de Deus é poderosa. E a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é proveitosa. Toda a palavra de Deus, não se perde nada. Então nós temos 2 versículos apenas, versículo 20 e 21. E dentro desses 2 versículos, pelo menos 4 verbos eu quero destacar nesta noite. 4, edificando-vos, orando, conservando e esperando. Vou repetir os princípios: edificando-vos, orando, conservando e esperando. Nesses 2 versículos eu encontro pelo menos 4 princípios fundamentais, irmã Simone, para uma vida cheia de Deus. E é sobre esses 4 princípios que eu quero falar nesta noite. E por isso eu gostaria muito da sua atenção para o estudo desta noite. No versículo de número 20 que está na tela, Judas estava falando sobre estes. Eu não sei se você se lembra. Ele várias vezes se utiliza desse termo. Estes são que não têm espírito. Estes são os que causam divisões.
estes são os que são assim, são assados. E quando ele fala estes, são aqueles que estavam causando perturbação dentro da igreja, que nós o conhecemos como gnósticos, que era uma seita que entrou dentro da igreja e que estava desviando alguns crentes da verdade. E Judas não tem nenhum receio de falar contra eles. E ele diz, estes fazem isto, estes fazem aquilo, estes não têm o Espírito, estes e estes. Só que agora ele não vai falar dos estes, mas ele vai se referir aos salvos, aos crentes verdadeiros, à igreja que vai morar no céu. Em contrapartida, vós, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Em contraste com aqueles, com estes, ele vai falar agora para a igreja, ele vai falar para os salvos, ele vai falar para os crentes de verdade. Então, se ele vai falar para os crentes, e como eu digo bem, estes que ele escreveu, que são os salvos, os amados, eles não estão mais entre nós, já estão na eternidade. E se está aqui na Bíblia, então é para mim, para você, é Deus falando comigo e contigo. Então quando a Bíblia diz, mas vós, ele está dizendo, mas você, irmã Simone, mas você, irmã Carol, mas você, irmã Cláudia, mas você, irmã Leni, mas você, irmã Rosimar, e mais você, irmã Beatriz, mais você, irmão Robinson, mais vós, amado, é para você. Diga para alguém, esta palavra é para você nesta noite. Diga, é para você nesta noite. Você não queria que Deus falasse contigo? Você não entrou aqui dizendo, Deus fala comigo? Então te prepara, porque Deus quer falar contigo nesta noite. É para você esta palavra. É para quem a palavra? É para os amados. Então, se você se considera amado de Deus, e o é por natureza, porque Deus fez isso, é Deus que nos chama de amados, então é para você essa palavra. E ele vai dizer assim, mas vós, amados. E a primeira coisa que ele vai dizer, o primeiro princípio que nós encontramos aqui para uma vida cheia de Deus, ele vai dizer assim, edificando-vos. E se você quiser marcar esta palavra na sua Bíblia, eu acho que seria muito interessante, porque eu vou trabalhar ela aqui agora conosco. Ele vai dizer assim, edificando-vos. E a gente precisa entender bem o que significa essa palavra, edificando-vos. Porque essa palavra edificando-vos, ele vai retirá-la da construção civil. É como se alguém estivesse construindo uma casa, edificando uma casa. Você vai entender onde eu quero chegar. Ele usa um termo da construção civil, é uma alusão a uma obra que está sendo feita, um trabalho constante, uma obra que não pode parar. Ele diz assim, mas vocês, amados, edificando-vos, e quem tem que edificar? Eu e você. Ele diz assim, edificando-vos a vós mesmos. O que significa isso? Ele está dizendo que nós somos uma obra inacabada, que está ainda em construção. Um templo que está em construção. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se você já parou para perceber. Alguém vai construir uma casa. Mas por mais bela que ela seja, leva tempo para ser construída. Custa um preço. Dá trabalho. Ele quer aplicar essas verdades ao campo espiritual. Ele diz que nós temos que construir. Levantar a casa. Ele está dizendo, dá trabalho. Vai exigir de você esforço, vai custar um preço, mas vale a pena. Oh, glória, tem alguém me ouvindo? Diga glória a Deus aí. É uma metáfora que ele usa, e eu quero me detê-la, porque a metáfora de construção na Bíblia, a Bíblia está cheia de metáforas de construção, porque tem tudo a ver com a nossa vida, e você vai entender isso. Por exemplo, eu vou citar alguns textos que a Bíblia se utiliza para falar de construção, se relacionando a nós. Por exemplo, Jesus fez uso de uma metáfora de construção. Quer ver? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Põe na tela aí para a gente. Olha que Jesus fez uso da metáfora de construção. E tem tudo a ver com a gente. Jesus disse assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica,
todo aquele ou aquela que escuta os meus ensinamentos de Jesus, a minha palavra, e não apenas a escuta, porque não basta escutar, eu preciso viver a palavra de Deus. A gente tem falado isso já há algum tempo aqui na igreja. Não basta escutar a palavra, é necessário praticar, é necessário obedecer, é necessário viver. Se eu quero as bênçãos de Deus, eu não posso apenas ouvir a palavra, eu devo pôr em prática a palavra de Deus na minha vida. Jesus ensinou todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, Ele não disse assim, todo aquele que escuta as minhas palavras e pronto, não, e as praticas. Ele vai dizer assim, assemelhá-lo-ei, ou seja, eu comparo esta pessoa a um homem prudente que edificou, o termo lá, edificou a sua casa sobre a rocha, versículo 25, desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por que não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Então, crente que ouve a palavra e pratica, pode vir o vento das tempestades, pode vir as batalhas, pode vir as lutas, pode vir as aflições, mas não vai derrotar esse crente, não vai derrubar esse crente, não vai fazer esse crente naufragar, não, porque ele está edificado, ele tem um alicerce sólido, ele tem uma base sólida, e a base dele é a palavra, ele está firmado na palavra. Jesus que ensinou isso. Então quem está firmado na palavra, na rocha, passa por problemas. Jesus disse isso. Esse desceu a chuva é uma metáfora, fala de lutas, de aflições, de problemas, de coisas que causam desgaste. E desceu a chuva e correram rios, assopraram vento. Isso são problemas da vida. Jesus não está literalmente dizendo que haveria de acontecer isso. Ele está se referindo a chuva, rios e ventos como problemas da vida. Mas quem está edificado na rocha é quem? Quem ouve a palavra e pratica. Quem ouve e pratica está alicerçado, está fortalecido, está renovado. E aí a luta vem, a prova vem, a aflição vem. Ele aguenta firme porque ele está alicerçado na rocha. E por que tanta gente se desvia, pastor? Jesus vai nos ensinar. Versículo 26. Diz o texto: e aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, ou seja, não pratica ela, apenas ouve o sermão, ouve o ensino, mas ele não vive nada daquilo que foi ensinado. Jesus diz assim, eu vou comparar esta pessoa, este homem, a um insensato, uma pessoa insensata, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. Olha lá, o mesmo problema que aconteceu com quem está edificado na rocha, aconteceu com quem está na areia. Desceu a chuva, correram um rio, soprou o vento, combateu aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Por que caiu, pastor? Porque não tinha base, alicerce. Construiu sobre a areia. E quem é que constrói sobre a areia? É aquele que ouve e não vive. Ele apenas ouve. Que sermão maravilhoso, que estudo maravilhoso. Mas ele não coloca aquilo em prática na sua vida. Ele não vive em si a palavra. E aí o vento vem, e o vento não marca a hora para chegar, ele vem soprando, levando tudo, e às vezes a gente enfrenta uns ciclones pela vida, às vezes o negócio não é nem ciclone, já passou para a categoria de furacão, já virou um furacão, e de intensidade e magnitude enorme, e a gente está no meio daquele furacão, e às vezes no olho do furacão, mas se tem base, se tem alicerce, pode soprar o vento que for, não vai te tirar da tua posição. Oh glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então Jesus fez uso da metáfora de uma construção. Paulo também faz, quer ver? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 17. Paulo também faz uso de uma metáfora de construção, e por isso eu vou citando aqui, porque ela vai nos ensinando. 1 Coríntios 3, do versículo 10 ao 17, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Olha o termo lá. Paulo diz que está fazendo uma obra, uma construção, e essa construção é a própria igreja, e não é o templo em si, mas são as pessoas. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Paulo diz, estou fazendo uma obra, e a obra que Paulo está fazendo é exatamente o quê? Anunciando a palavra, ganhando almas para Jesus, e assim o templo e as pessoas estavam começando a chegar. E ele, versículo 11 diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é
a igreja verdadeira, o alicerce dela não é um pastor, não é um canto. Igreja que está firmada em pastores, igreja que está firmada em cantores, igreja que está firmada em celebridade, vai ruir. Mas a igreja que está firmada, fundada, oh meu Deus do céu, em Jesus Cristo, esta aí é firme. Igreja que está firmada em homens, ela passa. Mas a igreja que tem como fundamento Jesus Cristo, ela permanece. É isso que Paulo está dizendo, no versículo 12, ele diz: e se alguém sobre este fundamento, ou seja, sobre Jesus, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, seja qual material usar, a obra de cada um se manifestará. No dia do juízo, declarará, porque pelo fogo será descoberto. Ou seja, Deus há de examinar cada um que fez a obra dele, a intenção, por que fez, qual era a real intenção. É isso que Paulo está abordando, versículo 14, ele diz assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse vai receber galardão. Versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita? Vocês não sabem que vocês são uma construção? Que Deus fez de cada um de vocês um templo dele, e que ele colocou dentro desta construção, o Espírito dele está dentro de vocês, que vocês são uma obra das mãos de Deus, que Deus fez de vocês uma construção dele sagrada, ou seja, nós somos o templo do Espírito Santo, e Deus fez essa obra em nós. Oh glória, não, peraí, você não está entendendo, Deus fez essa obra em você. Você era um templo, nós éramos habitação de coisa ruim, nós éramos habitação do pecado, nós éramos habitação da imundícia, mas Deus com as suas mãos poderosas, no dia que a gente se entregou, ele fez uma obra na nossa vida, e fez de nós a casa dele. Aí eu pergunto, Deus fez de nós o templo dele, o templo do Espírito, nós somos o templo do Espírito. E se a gente pensar em construção civil, depois que você constrói uma casa ou um templo religioso, ele nunca mais vai precisar de reforma, sim ou não? Não, não precisa mais. Depois que você constrói, esta casa precisa passar por manutenção? Está dando para entender? Deus fez de você casa dele, mas ele deixa a manutenção por tua conta. Cuida bem da casa. Diga para alguém que está do seu lado: cuida bem da casa. Ele fez de você templo dele, mas quem tem que cuidar da manutenção desta casa é você. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Então somos nós que temos que cuidar. Porque se não cuidar da manutenção da casa, por mais bonito que seja, ela vai ficando feia, vai ficando acabada, vai perdendo o seu brilho, porque não está cuidando da casa. Pastor, eu não quero cuidar da casa. Eu tenho uma palavra para a sua vida, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Isso é uma palavra de responsabilidade. Cuide bem do templo de Deus. E quem é o templo de Deus? Você. Então quem tem que cuidar deste templo? Eu ou você? Eu cuido da minha casa espiritual, e você cuida da sua casa espiritual. A responsabilidade é pessoal. Diga para alguém: a responsabilidade é pessoal. Cuida tu da tua vida espiritual, cuida bem deste templo, zela bem por este templo, mantenha este templo em santidade. Oh meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Dá uma faxina neste templo, limpa este templo, lava ele. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Tem tantos versículos que o tempo vai embora, só no primeiro, só no edificando. Eu poderia usar Efésios capítulo 2, versículo, não bota não, porque não dá tempo. Filipenses capítulo 1, que diz: aquele que começou em vós a boa obra, poderia. Tem Hebreus capítulo 3, bota Hebreus 3, do versículo 1 ao 6. E a gente finaliza essa primeira parte.
Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerar Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Versículo 3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Eu vou repetir, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Eu vou repetir, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A honra é dele, a glória é dele, louvor, foi ele que fez de você templo dele, a casa é dele, a morada é dele, nós cuidamos, mas é dele, e a honra é para ele, o louvor é para ele, a glória é para ele. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Olha o versículo 4, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Versículo 5, e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo 6, mas Cristo, ele está mostrando que Cristo é superior a Moisés, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos? Espera aí, ele está dizendo que nós somos a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, é isso mesmo? Exatamente, pastor. Mas Cristo, ele está dizendo, Moisés construiu um tabernáculo, uma casa para Deus no deserto, mas Cristo construiu diversas casas para Deus. Não, peraí. O tabernáculo de Moisés se desfez no deserto. Com a ação do tempo, o tabernáculo não resistiu e desapareceu. Mas a casa que Cristo edificou ainda está de pé. Oh meu Deus, dá glória a Jesus nessa noite. E qual é a casa, pastor? Somos nós, eu e você, e todos os crentes espalhados pelo mundo. Somos o templo do Deus vivo. E quem fez essa obra? Moisés? Não. Isaías? Não. Jeremias? Não. Ezequiel? Não. Quem fez, pastor? Foi Jesus na cruz do Calvário. Fez de mim e de você templo dele. Meu Deus, você podia dar glória a Deus. Mas espera aí, não vai se animando tanto não, porque você não leu o restante. Quem fez essa obra? Moisés? Não, foi Jesus. Fez nós casa, templo de Deus. Aí, mas ele diz, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Diga para alguém assim, tem que ir até o fim. Viu como é que não... Agora ninguém deu mais glória a Deus. Estava todo mundo animado, dando glória a Deus. Eu senti que alguém até queria se levantar e rodar, mas parou agora deu um blackout. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Ok? Então, edificando-vos, volta lá em Hebreus, eu ainda estou no versículo de número 20. Edificando-vos significa um contínuo desenvolvimento espiritual. E é isso que Deus espera de nós. A gente aceitou Jesus, se entregou para o Senhor, e aí começa uma obra a ser realizada na nossa vida, Robson. Uma construção está sendo feita, e hoje nós somos melhores do que ontem, e amanhã seremos melhores do que hoje. Porque aquele que está fazendo a obra está dando crescimento a esta obra. Se tão somente permanecermos firmes, se tão somente nos mantivermos em oração, se tão somente amarmos a palavra, se tão somente obedecermos a palavra, se tão somente nos debruçar sobre as Escrituras, então esta obra vai crescente, 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 e alguém vai olhar para você e vai dizer, nossa, como você cresceu. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Mas tem casa que ainda está, já era para ser um templo gigantesco, e eu estou falando de vidas pessoais, mas ainda está no primeiro cômodo. Pergunta para alguém, como é que está a sua casa? Pastor, a minha nem no embolso chegou ainda.
Ei, Jesus, tem alguém... Mas já tem tantos anos de crente, mas a obra ainda não levanta, por quê? O que está havendo? Então nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Isso tem um custo, isso tem um preço a ser pago. É uma casa, nós somos uma casa em manutenção constante, uma casa que está sendo levantada, uma casa que está sendo edificada. É isso que Judas está dizendo. Olha lá o texto: mas vós, amados, edificando-vos. Edificando-vos é um termo que significa em constante construção. Se alguém aqui tiver a ousadia de dizer assim: pastor, eu já estou no nível da perfeição, não está. Nós temos muito que crescer, ainda tem muito que aprender, tem muito para Deus fazer. Ainda falta botar muita coisa na nossa vida, ainda falta tirar muita coisa. Oh meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus? Tu estás em uma obra. Ei, alguém já viu aquela placa? E cuidado, estamos em obra para melhor atendê-lo. E Deus está fazendo isso na nossa vida. Nós estamos em obra, tem uma placa pendurada em nós. Ele está em obra, ela está em obra. Eu estou trabalhando nele, eu estou trabalhando nela. Eu estou trabalhando neste jovem. E não mete a mão não, porque é Deus que está trabalhando. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, diga glória a Deus. E não adianta querer apontar para o outro que você também está em reforma. Tem muito embolso caído para reformar na tua vida também. Não adianta querer apontar para o telhado do outro, que o teu telhado também tem brecha. Não adianta querer olhar para o reboco caído do outro, porque tem reboco caído na nossa vida também. Oh glória, nós estamos em obra. O Senhor está trabalhando na nossa vida. O que eu não posso é parar a obra. Obra parada dá tudo que é coisa ruim. Obra parada da pulga. Alguém já foi numa obra parada? A quantidade de pulga que dá numa obra parada. Obra parada da rato, da cobra, da escorpião, dá tudo de ruim. Obra parada. Diga para alguém: não deixa a obra parar, meu filho. Porque senão vai dar coisa ruim nessa obra. A obra tem que continuar. Tem que ser, quem foi que disse isso? Foi Neemias. Estou fazendo uma grande obra. E eu não posso parar, Para aqui, desce, para um pouquinho, vamos descansar. Não posso parar. O que eu estou fazendo, eu não posso parar. Eu tenho que avançar. Quem aqui não pode parar? Está como Neemias: eu não vou descer, eu não vou parar. Não vem para cá, diabo, com convite nenhum, porque eu não vou parar. Eu já decidi, eu vou continuar firme na obra. Então uma obra que precisa continuar. E aí o primeiro princípio aqui é edificando-vos. O segundo princípio está no mesmo versículo. Ele diz assim: edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. E aí não dá tempo de eu falar sobre a questão da santíssima fé, que ele está se referindo a uma fé genuína, uma fé verdadeira. Diferente da fé dos gnósticos, que era uma fé mística, cheia de idolatria, de misticismo. E ele está se referindo a uma fé pura, verdadeira, que só os crentes salvos têm essa fé. Não adianta quem quiser ter essa fé só é dada para os salvos, essa fé só é dada para quem tem o nome escrito no livro da vida, esta fé só é dada para quem virou o templo do Espírito Santo. A santíssima fé não é de qualquer um, a fé não é de todos, mas daqueles que Deus dá. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E ele diz: edificando vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando. Aqui está o segundo princípio. Orando no Espírito. Eu tenho que parar para explicar um pouquinho você sobre essa questão de orando no Espírito. Pastor, o que é orar no Espírito Santo? Existem duas possibilidades concretas. Eu vou começar pela primeira. A primeira delas, quando Judas diz que um princípio para uma vida cheia de Deus é orar no Espírito, é ter uma vida de oração sob influência do Espírito. Espera aí, eu vou repetir. É ter uma vida de oração sob influência do Espírito. As nossas orações não podem ser mecânicas.
vazias, verdadeiras rezas. Só falta entrar aqui com uma oração escrita no Facebook ou no WhatsApp e querer lê-la aqui. Não, é aquela oração em que o próprio Espírito está te inspirando a fazer, que Ele vai colocando as palavras na tua boca, e você vai falando aquelas palavras com o Senhor, porque Deus está regendo aquele momento de oração entre você e Ele, e o Espírito está te auxiliando ali, além de interceder por você, Ele está te dando a capacidade de conversar com Deus, é de ser tomado pelo Espírito nos momentos de oração. Eu quero perguntar quem já experimentou isso aqui nesta noite. Quem já experimentou essa inspiração divina? Judas está dizendo, orando no Espírito, é uma oração que deve ter vida, uma oração que deve ter fervor, é uma oração que deve ser regida pelo Espírito, controlada pelo Espírito, enquanto as orações dos gnósticos eram controladas pela sua carnalidade, pela sua sensualidade. As orações dos gnósticos eram orações vãs, orações sensuais, orações vazias, orações com desejo de avareza, orações vingativas. Deus não recebe nada disso. Aí Judas diz, mas a igreja não tem esse tipo de oração. A igreja ora sobre a inspiração do Espírito, a igreja ora sobre o fervor do Espírito, a igreja ora sobre o poder do Espírito. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Esta é a oração que agrada a Deus. Aquela oração, a oração no Espírito é a oração que está em perfeita harmonia com o querer de Deus. É aquela oração que a gente diz, Senhor, que não seja feita a minha vontade no céu, mas a tua vontade na terra. Oh meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus? A oração regida pelo Espírito Santo não vai prevalecer o meu querer, vai prevalecer o querer dele. A oração regida pelo Espírito Santo é a oração de alguém que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração movida pelo Espírito Santo é a oração de que ninguém orando sobre o mover do Espírito vai orar pedindo a morte de alguém. Alguém orando sobre o mover do Espírito vai orar pedindo doenças na vida de alguém. O Espírito Santo não lhe permite esta vingança retirada de você, porque o Espírito Santo está regendo as tuas emoções, está tirando todo o ódio, toda a raiva, toda a mágoa. Em vez de você amaldiçoar alguém, o Espírito Santo vai te capacitar a abençoar até quem está te perseguindo. Que é isso, pastor? É oração no Espírito. Pegue na mão de alguém que está do lado e diga, isto é oração no Espírito. Você vai abençoar até teu inimigo. Aleluia. Porque tem oração que Deus não recebe, oração humana, vingativa, oração que não é orar no Espírito. Tem muita gente que está orando e não é no Espírito, e oração que não é no Espírito não chega no céu. Eu vou provar para você. Tiago, capítulo de número 3, põe na tela aí para a gente. Tiago capítulo 4, por favor. Versículo 3. Eu vou provar para você que a oração que não é regida pelo Espírito, movida pelo Espírito, não chega no céu. Aqui um exemplo de uma oração que não é regida pelo Espírito. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos. Oração vaidosa. Uma oração que a pessoa só está preocupada com seus deleites. Essa oração Deus não responde. São orações que Deus não ouve. São orações que não chegam no trono de Deus. Então nós precisamos ter cuidado. E Judas vai nos ensinar que nós precisamos orar. Orar. Volte lá em Judas. Isso, orando no Espírito. É tão bom quando a gente começa o nosso momento de oração e a gente diz assim, Deus, eu não sei como falar contigo, porque Tu és tão grande, eu sou tão pequeno, tão distante estou de Ti, Senhor, mas eu peço ao Teu Espírito, que me capacite a conversar com o Senhor, porque eu não sei nem o que pedir, nem como convém pedir, Senhor, mas se o Teu Espírito me capacitar,
Eu quero orar no Espírito nesta noite. Irmão, nós estamos aprendendo algo profundo aqui nesta noite. Você não vai ser o mesmo depois dessa noite. Você vai dizer: Senhor, eu quero aprender a orar no Espírito. Quem deseja aprender a orar no Espírito? Quem deseja aprender a orar no Espírito? Judas está dizendo: orando no Espírito Santo. Eu quero aprender a orar no Espírito Santo. Princípio, uma vida cheia de Deus. É uma oração fervorosa, uma oração cheia de vida, uma oração poderosa, uma oração inflamada pelo Espírito de Deus, uma oração que lança fora toda a nossa carnalidade, toda a nossa vaidade, todas as nossas preocupações humanas. A oração no Espírito esvazia-nos de nós mesmos e nos enche dele, e ele vai nos dando sabedoria para falar, e essa oração vai chegando no trono de Deus, e nós vamos sentindo a graça e o poder de Deus sobre a nossa vida. Meu Deus do céu, Deus capacita-nos a orar no Espírito. Este é a primeira verdade. A segunda verdade também, que podíamos dizer, orar no Espírito, também pode ser uma referência a orar em línguas, um hábito que poucos têm, mas que Paulo fala sobre ele, da importância. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 12. Orar no Espírito também significa orar para nós pentecostais, orar no Espírito também, orar em língua. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Ou seja, isso nós temos perdido. O que, pastor? A procura pelos dons, o anseio pelos dons. Nós precisamos falar com o Espírito Santo, e é Ele que nos capacita com os dons, de dizer: Espírito Santo, eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Eu quero que a igreja venha sobejar com os dons espirituais. O que significa isso? Eu quero ver os meus irmãos sendo usados pelo Espírito Santo nos dons do Espírito. Eu quero ouvir alguém falando em língua e alguém interpretando, alguém tendo uma palavra da ciência, outra uma palavra do conhecimento. Eu quero ver os dons de maravilha, curas acontecendo. O que é isso? Paulo escreve dizendo que a igreja deve desejar, aspirar os dons espirituais e procurar sobejar neles. Para quê, pastor? Para minha vaidade pessoal? Não. Para que eu venha aparecer? Não. Para que a minha agenda seja intensa? Não. Para que a igreja seja edificada, almas se convertam, vidas sejam libertas e o nome de Jesus seja glorificado. E aí no versículo 13 ele diz: pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Se falar em língua é falar para a igreja. Quem se levanta em línguas estranhas, falando para a igreja em línguas estranhas, ou seja, se eu fosse tomado aqui em falar em línguas, eu preciso orar para Deus dar interpretação, porque senão você fica me ouvindo falar em línguas e vocês vão dizer: o que ele está dizendo? Então nós precisamos de intérpretes, que Deus venha levantar pessoas para interpretar as línguas que Deus dá ao seu povo, porque muitas das vezes Deus dá à igreja revelações profundas em línguas, mas nós não temos alguém que possa interpretar. Então nós precisamos orar e pedir: Deus, levanta gente aqui que tem a capacidade do céu, oh glória, para interpretar as línguas que o Senhor está dando à tua igreja. Nós precisamos fazer um estudo sobre os dons espirituais. Versículo 14, ele diz: porque se eu orar em língua estranha, lá, o meu espírito ora bem. Então Paulo está falando que orar em línguas estranhas, orar, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, que receberam este dom de falar em línguas, quando ora em língua, o Espírito, o ser imaterial, ora bem. O entendimento fica sem fruto, porque você não entende o que você está falando, mas a tua alma está sendo edificada. Nós não podemos perder o hábito de orar em línguas, de ser tomado pelo Espírito Santo. Eu não sei o que eu estou falando, alguém não sabe o que está falando, está com o joelho dobradinho,
mas Deus está tomando em línguas, Ele está ali, no cantinho dele, falando em línguas. Pode ser que ninguém entenda, mas ele está sendo edificado. Tem algo acontecendo no reino espiritual. Então quem ora em língua estranha, ora, o Espírito ora bem, ora bem. Possa ser que não seja de edificação para a igreja toda, mas para o indivíduo está servindo de edificação. Eu gosto quando eu estou orando e Deus me toma em línguas dentro da minha casa. A minha esposa, às vezes, ela também é tomada, e eu vejo ela lá no cantinho dela. Daqui a pouquinho Fernanda está falando em línguas estranhas, e eu fico ouvindo, aquilo me edifica, mesmo eu não sabendo o que ela está dizendo, mas eu vejo que Deus está com uma conexão sobre ela. Oh glória, quem pode dizer glória a Deus? Tem algo, mistério de Deus acontecendo. Então orar no Espírito também é uma alusão, uma referência a orar em línguas, a ser tomado em línguas estranhas nos seus momentos de oração. E tem uns que vão mais além, que Deus toma em cânticos espirituais. Eu não sei se você já viu alguém ser tomado em cânticos de mistério. E mais lindo ainda, é quando alguém é tomado em cântico de mistério, e outro é tomado na mesma nota musical, e vai interpretando. O que este está cantando em língua, ele vai cantando no português, e aquilo é uma profecia. Meu Deus do céu, oh Jesus, eu estou sentindo algo de Deus aqui. Eu acho que Deus quer dar isso à igreja ainda tem de Deus para dar à igreja. Eu creio que Deus ainda quer fazer isso com os vasos da sua casa. Vamos voltar lá em Judas. Então, versículo 20, a gente tem dois princípios. O primeiro, edificando-vos. E o segundo, orando. Dois princípios fundamentais. Orando no Espírito Santo. Dois princípios fundamentais para uma vida cheia de Deus. E no versículo 21, ele vai nos dar mais dois princípios fundamentais para uma vida cheia de Deus. O primeiro deles, o terceiro, né, porque nós já falamos de dois. O terceiro, ou o primeiro deste versículo, ele diz assim: conservai a vós mesmos na caridade, ou em algumas versões, no amor de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Conservai é a mesma coisa que guardai. Você diz assim: eu preciso conservar este documento, eu preciso guardar este documento, preservar este documento. Conservar é preservar, é guardar. E ele diz que é necessário guardar. Eu fiz a leitura do Salmo 91, para que você que está aqui nessa noite entendesse algo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quem nos guarda é Deus. Só que Judas diz que este guardar de Deus exige de nós responsabilidade. Eu estou indo devagar para você entender. Ou seja, Deus guarda aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Enquanto você estiver no esconderijo, a sombra do Onipotente está te protegendo. Mas se você sair do esconderijo, a sombra não vai com você. Ficou todo mundo quieto agora? O que ele quer dizer? Que de nós o Senhor exige que nós precisamos aprender que para Deus nos guardar no seu amor, nós precisamos estar em sua presença. Por que ele escreve? Porque os gnósticos estavam afastando muitos da igreja. E ele diz assim: para que Deus continue conservando vocês, vocês precisam se manter guardados, firmes, constantes. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? O que significa isso, pastor? Significa que enquanto eu estou na presença,
enquanto eu estou em sua casa servindo ao Senhor, enquanto eu me submeto aos seus mandamentos, enquanto eu preservo a sua palavra na minha vida, enquanto eu preservo a oração, enquanto eu preservo o temor, Deus está me guardando, Deus está me livrando. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Eu vou dar um texto para você, trazer a luz para sua mente. Por exemplo, 1 João, capítulo 2, versículo 5. Olha o que está escrito. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer pessoa que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Quem está nele, guardado por ele, conservado por ele? Qualquer que guarda a sua palavra. Diga para alguém: enquanto você guardar a palavra, ele vai te guardar. E aí o resto você interpreta do teu jeito. Enquanto tu guarda a palavra, ele te guarda. Enquanto tu guarda a palavra, ele te livra. Enquanto tu guarda a palavra assegura que ele está te protegendo. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 10. Bota na tela aí, por favor. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu. Se guardardes os meus mandamentos, vocês permanecerão debaixo do meu amor. Pastor, e se eu não guardar os seus mandamentos? Você permanece debaixo do juízo dele. Aí você escolhe. Você quer estar debaixo do amor ou debaixo do juízo? Quem guarda o seu mandamento está debaixo do amor, está guardado pelo amor de Deus. Estes aí são os meus amados, e nos meus ninguém toca. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Agora, e quem não guarda os mandamentos? Vou ler com você. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Põe na tela aí para a gente. Ele chama de amados. Ele chama de amigos. Ele chama de adúlteros e adúlteras, homens e mulheres. E por que chamado de adúltero? Porque o adúltero, ele não mantém a sua fidelidade. O adúltero é um traidor. Então Deus tem os amados e Deus tem os adúlteros. Os amados são aqueles que conservam a palavra, que mantêm a sua fidelidade. E os adúlteros são os que são infiéis. E ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se constituir. Deus tem inimigo, sim ou não? Deus tem inimigo? Claro, ali. E não é porque Deus quer, por causa da atitude daquela pessoa, ela está se tornando inimigo de Deus. Por quê? Porque prefere o mundo do que Deus, porque prefere as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, em vez de ser amado, vai ser inimigo. Ei, meu Deus do céu, tem alguém ouvindo a voz de Deus? Isto é palavra de Deus para a nossa vida, e Deus está perguntando: de que lado você está? Você quer ser meu amigo? Você quer ser meu filho? Ou você quer ser meu inimigo? Ou adúltero e adúltera? Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Eu vou ler outro texto. Acho que é por isso que muita gente foge do estudo da Bíblia. Porque revela a verdade. Porque não faz cócega do nosso ego. 1 João capítulo 2, versículo 15. Por favor, põe na tela aí. Diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, não é amado do Pai, porque o amor do Pai não está nele.
Meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Você quer estar de que lado? Você quer ser amado ou não? Porque se você amar o mundo, não tem como. Deus não divide sua glória. Ou você é de Deus, ou teu coração é de Deus, ou tua alma é de Deus. Não, eu quero ficar neste mundo, pastor. Eu prefiro as coisas deste mundo. Então o amor de Deus não está sobre você. O amor de Deus não está te guardando. O amor de Deus não está te protegendo. Mas aqueles que amam ao Senhor, ó glória, o amor de Deus está neles, aperfeiçoado neles, e o amor de Deus está guardando eles. O inimigo não toca, porque eles pertencem ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh meu Deus, isso é forte. Eu queria achar um texto aqui, deixa eu ver agora na mente. Deixa eu ver se é 1 João, capítulo de... Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui, porque... 1 João, deixa eu ver se é capítulo 2. Tem um texto de João, que ele diz que o inimigo não lhe toca. Quem é bom de Bíblia e lembra desse texto? De 1 João, que diz... Bota para mim na tela, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus... Eu vou repetir, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem pode dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Eu ia usar o texto aqui, eu não estou lembrado. 1 João capítulo 5, versículo 18. Coisa linda, obrigado. 1 João 5, 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Ou seja, quem nasceu de novo, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não adianta o diabo querer tocar. Pode fazer a macumba que for, pode bater o tambor, pode colocar o nome na cachoeira, pode botar o nome na boca do sapo, mas se tu é amado de Deus, se tu é amada de Deus, me ajuda ali, William, pega na mão de alguém e diga: se tu és amado de Deus, Deus está te guardando. Se tu és, mas quem é amado de Deus, pastor? Deus não ama o mundo, a Bíblia não diz que Deus não. Amado de Deus literalmente são aqueles que amam a sua palavra, são aqueles que guardam a sua palavra, são aqueles que vivem na sua palavra. Esses são os amados de Deus, e é esse que Deus guarda. Então um outro princípio, bota lá Judas, eu já estou encerrando, porque meu horário já passou. Vendo? 2 versículos. O terceiro princípio: conservai vós mesmos na caridade de Deus. Se conserva, é conservar e se manter guardado, é não se afastar, é não se desviar, é não deixar a igreja. E o diabo vai vir com convite, e lutas vão vir, e pessoas vão surgir, e pessoas que não são de Deus vão chegar para tentar te tirar da igreja, para tentar te tirar da presença de Deus. Você vai dizer: daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É conservar vós mesmos, é se guardar, é se guardar, é se guardar de não se afastar da presença, porque na presença dele eu estou guardado, na presença dele tem fartura de alegria. Aí não pode fazer como o filho pródigo, que lá na lama, junto aos porcos, lembrou: ah, meu Deus, como é bom, como era bom na casa do pai, e eu agora estou nessa lama. Eu vou voltar para a casa do pai, eu não tenho mais a proteção dele, mas eu vou voltar, porque eu quero estar debaixo da sua proteção. Eu estou encerrando. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus. E aqui vai um outro princípio: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Um outro princípio para sermos cheios de Deus é esperar, é aguardar. O que, pastor? A vinda do nosso Senhor. Não que eu mereça, nem você. Por isso que ele diz: esperando a misericórdia. O Senhor vai vir e vai nos levar para o céu. Glória a Deus. Mas nós não merecemos.
Nenhum de nós merece. E por que vamos? Por causa da misericórdia. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Ei. Ontem à noite, até chegar o sono, depois da oração, eu liguei a TV e coloquei o filme de Moisés. Fiquei assistindo um pouco o filme de Moisés e eu achei lindo. Eles colocando aquele sangue nos umbrais das portas. E quando o destruidor desceu no Egito, a casa que tinha o sangue, ele foi passando por cima. Esta tem sangue, eu não posso entrar. Esta tem sangue, eu não posso tocar. Esta tem sangue, eu não posso chegar. Oh, glória! Oh, glória! Aí ele foi para o Egito. Chegou lá no Egito. As casas do Egito, ao invés de ter sangue, tinha a imagem de Ísis, a escultura de Osíris. E ele foi entrando, porque não respeitou Ísis, não respeitou Osíris, mas lá na casa dos hebreus, ele respeitou o sangue. Oh meu Deus do céu, oh glória, tem sangue sobre a tua vida. Se tem sangue, tem misericórdia. Estamos selados por Deus, e essa é a nossa maior esperança. Nós estamos esperando a misericórdia do nosso Senhor, que vai vir nos buscar. E a nossa esperança é o próprio Senhor. Eu posso ler um texto? Hebreus capítulo 6. Põe na tela aí. Hebreus 6, 19. A qual temos como âncora da alma. Você sabe o que é uma âncora? A âncora, ela é utilizada pelas embarcações, principalmente em momentos que parece que o navio vai naufragar, ou quando chega ao porto, para que ele não seja levado pelas ondas e pelo vento. Então eles lançam a âncora ao mar, e ela é pesada, e ela desce até o fundo, e ali ela vai segurar aquela embarcação para que ela não seja levada. Nós temos uma âncora segura e firme. E quando vem o vento e as tempestades querendo nos levar o nosso barquinho, a nossa âncora está ali. Ei, Jesus do céu. Temos como âncora segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Esta âncora dos barcos, das embarcações, ela é lançada no fundo do oceano. Só que a nossa âncora, ela está em cima. Ah, peraí, ninguém entendeu nada. A nossa âncora não está no fundo do oceano. A nossa âncora, ela penetrou até o interior do véu, no lugar chamado Santo dos Santos, e ela está ali. A nossa âncora está firmada ali. Aleluia! E o nome desta âncora, o nome dela é Jesus Cristo. É a nossa âncora. O vento vem, o mar bravio vem, mas nós temos uma esperança. Nós estamos ancorados nele, e ele nos segura com a sua mão poderosa. Essa é a esperança que nos mantém firmes. E voltando lá em Hebreus, então, o quarto princípio é a esperança. É uma pena que o tempo é pouco, porque eu ia falar sobre Jó, ia falar sobre Paulo, ia falar de Hebreus, ia falar de Pedro, só sobre a esperança. Mas eu posso pelo menos citar Jó, que no momento difícil da sua vida, quando já havia perdido quase que tudo, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Paulo, na prisão, nos seus últimos momentos de vida, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Pega na mão de alguém e diz: tu tem esperança. Hoje a esperança vai voltar no teu coração. Hoje Deus vai trazer esperança à tua alma nesta casa. Fica de pé para a gente orar ao Senhor neste lugar. Aí lembrei de Napa.
Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Canta! Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Quantos receberam a palavra de Deus nesta noite? Diga glória a Deus. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, ó Pai, pela sua poderosa palavra sobre a nossa vida, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor amado. Nós te louvamos, ó Pai, ainda que sofremos nesta terra, Senhor, mas a nossa esperança está em Ti, Pai. Temos a plena certeza de que um dia o Senhor irá voltar, Pai, para nos buscar, Pai. Nós damos graça ao Teu nome pela Tua promessa que o Senhor nos fez. E cremos na Tua promessa, Pai. Sabemos que um dia sairemos desta terra, Senhor, para estar para sempre com o Senhor. E nós damos graça ao Teu santo nome pelas Tuas promessas, Pai. Senhor, nós Te damos graça pela Sua misericórdia e pela graça do Senhor que não merecemos, mas nós Te louvamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Eu queria perguntar se aqui nesta noite tem alguém que entrou aqui que deseja entregar sua vida a Jesus. Possa ser que tenha alguém que veio, que esteja aqui, que nunca tomou essa decisão. Ou possa ser que tenha alguém que veio, que tomou a decisão um dia, mas que se afastou da comunhão, da igreja, e que de repente está aqui hoje e quer retornar, quer tomar esta decisão, quer assumir um compromisso com o Senhor, com Deus, e voltar à comunhão, à casa do Pai, voltar a caminhar firme, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, que não quer, que decidiu já no seu íntimo seguir Jesus. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja tomar esta decisão, eu quero orar por você. É só você levantar uma das suas mãos e dizer: eu, pastor, eu quero. E nós vamos orar por você. Possa ser que aqui no nosso meio tem alguém. E eu não vou deixar de terminar o culto sem fazer o apelo. Se tiver alguém nesta noite, não tenha vergonha, eu quero orar pela sua vida. É só você levantar uma das suas mãos e dizer: eu, pastor, ore pela minha vida, porque hoje eu quero tomar esta decisão. Tem alguém aqui nesta noite? Existe alguém que veio aqui? Nós vamos esperar. Porque possa ser que tenha alguém neste momento, há uma luta intensa, interna, e alguns terminam o culto e dizem: eu queria tanto tomar, mas não tive força, não tive coragem, fiquei... Então nós vamos orando para que Deus vá trabalhando, porque se tiver alguém querendo tomar esta decisão, é agora, é o teu momento. Deus te deu a palavra, falou contigo nesta noite, e se você ainda não é um amado de Deus, ainda não está guardando a sua palavra, e a palavra diz que nós temos que confessar Jesus com os nossos lábios e crer no nosso coração, e aí seremos salvos. E se você quer viver esta palavra na tua vida, a primeira decisão é essa: é entregar sua vida ao Senhor, entregar sua alma a Deus, é confessar Jesus como teu Senhor e Salvador. E aí Deus vai começar uma obra linda, uma construção linda na tua vida. Algo de Deus vai começar a ser construído na tua vida, e esta obra vai continuar. Então, se tiver alguém aqui, eu vou fazer uma oração, e se tiver alguém, você pode sair do seu lugar e vir à frente. Senão, nós vamos impetrar a bênção apostólica. Senhor, nós te louvamos por essa noite tão bendita, tão preciosa, meu Deus, em que ouvimos a tua palavra. Te agradeço por cada vida que entrou aqui nesta noite, por tudo que tu disseste aqui aos nossos corações, e que não fique apenas nos nossos ouvidos esta palavra, Senhor, mas que ela desça ao nosso coração, e que possamos viver esta palavra para a glória do teu nome, Senhor. Ministra a tua bênção, a tua salvação aqui nesta noite, Espírito Santo. Renova vidas neste lugar. Oh Deus, te louvamos porque temos a certeza que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Antes fará aquilo que te apraz, para aquilo que foi enviada, Senhor. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.
Amém. Estenda as tuas mãos, o presbítero Denilson vai estar impetrando a bênção apostólica. E depois do término do culto, eu quero que você abrace 2, 3, 4 pessoas e diga para essa pessoa assim: ó, tenha uma noite muito abençoada. E não se esqueça, né, Samara, da palavra de Deus. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja. A igreja diz: e a vitória é nossa. Então, por favor, cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.